Agora na Band News FM, Economia pra você, com Juliana Rosa. Oferecimento Claro Empresas. Se você é micro, pequeno ou média empresa, bora fazer juntos. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Economia para você na Band News e Band TV e na rádio Band News FM. A discussão da reforma administrativa volta a ganhar força no país diante da urgência em combater privilégios no setor público e melhorar a eficiência dos serviços prestados à população. Quais são as mudanças que têm apoio do governo federal e têm mais chance de passar no Congresso? A minha conversa hoje é com a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. Ministra, muito obrigada pela entrevista. Prazer grande te receber aqui na Band. Obrigada, Juliana. É um prazer estar aqui com você e parabéns pelo seu programa também. Muito obrigada. Ministra, a gente ouve falar, assim como reforma tributária, reforma administrativa também há muitos anos e parece algo muito difícil, né? A tributária passou e a administrativa agora ganha força no Congresso. O relator do grupo de trabalho, deputado Pedro Paulo, fala que ele vê um texto que está amadurecido e que teria espaço ali para poder avançar na discussão do Congresso. Mas me parece, pelo que eu andei lendo, um cardápio bastante amplo e ousado ali, a proposta que está sendo colocada ali no Congresso. Queria saber o que a senhora acha que é mais relevante e o que o governo apoiaria dentro dessa discussão. Juliana, eu queria só reforçar uma coisa importante, que assim, desde que foi criado o Ministério, né, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, é a segunda vez que o Brasil tem um ministério voltado para a administração pública, né? Teve um na década de 90, ficou famoso, o Bresser Pereira foi um dos ministros, justamente tinha essa ideia de repensar o Estado brasileiro. E nessa atual gestão do presidente Lula, ele resolveu criar esse ministério com esse foco. Né, o que a gente chamou de precisa fazer uma transformação do Estado brasileiro para melhorar a prestação de serviço para a população, resolver problemas internos ao serviço público. E a gente vem implementando medidas em 3 grandes áreas desde janeiro de 23, né, na área de gestão de pessoas, na área digital, de muita coisa de transformação digital e na área de organizações, processos, muita coisa que a gente tem feito. A gente já tem um cardápio de 38 medidas que a gente implementou, algumas legais, estão com parceria com o Congresso, outras infralegais. Então, acho que a gente já fez muita coisa nesses 2 anos, aí, 8 meses, 9 meses de governo do presidente Lula, porque tem um ministério justamente voltado para isso. E muita coisa em parceria com estados e municípios também. Na nossa visão, tanto na área digital, na área de gestão de pessoas, a gente tem atuado muito em parceria com estados e municípios. A gente criou um pacto pela gestão e inovação, já temos 21 estados participando desse pacto. Então, acho que a gente está caminhando. E aí foi justamente numa das propostas legislativas que a gente fez, que a gente encaminhou ao Congresso no final do ano passado, que era uma reestruturação das carreiras públicas e tinham várias medidas nessa linha, de transformação de cargos obsoletos. Tinha datilógrafo, ascensorista. Isso, exatamente. Ainda. Vocês conseguiram já fazer, então, essa substituição. Fizemos uma substituição e tinha uma medida específica que era um sistema de desenvolvimento em carreiras, que a gente queria que esse processo de progressão nas carreiras não fosse puramente por tempo. E aí o presidente Hugo Mota gostou dessas propostas e pediu ao Pedro Paulo para relatar esse projeto inicialmente e pensar outras medidas que poderiam entrar ali. E foi daí que surgiu o grupo de trabalho, na verdade. Não deu tempo de fazer no âmbito desse projeto, né? Nesse projeto foi aprovado, foi retirada essa parte desse sistema de desenvolvimento de carreiras, mas várias medidas foram aprovadas naquele momento. E aí criou-se o GT. E aí, de fato, ele designou, então, o deputado Pedro Paulo para ser o coordenador desse GT. E ele fez um amplo diagnóstico e um projeto bem ambicioso de outras medidas nesse âmbito de uma reforma administrativa. E a gente vem dialogando com ele. Um projeto, ele é do Legislativo, ele foi feito no âmbito desse GT do Legislativo, mas teve conversas muito com o Executivo. E a gente percebe que algumas coisas são importantes que tem ali. Ele fez um amplo diagnóstico sobre o que ele chama de privilégios, supersalários. E a gente vê com bons olhos por parte do Legislativo, uma disposição de discutir isso. Embora, na nossa visão, isso, para avançar, precisa ter todos os poderes unidos. Pois é, com precisa certeza. ter o Judiciário, principalmente. Exatamente. O Judiciário, o Ministério Público, tem que estar todo mundo unido para a gente trabalhar num texto. Tem medidas interessantes de aumentar a eficiência. Ele propôs, o texto nosso que tinha sido retirado, ele trouxe integralmente e expandiu para estados e municípios também esse processo.
ele propôs algumas coisas ligadas ao que a gente tinha feito de estender carreiras, né? Isso é interessante você explicar, né? Porque uma crítica também comum é que é rápida, né? Essa progressão, né, da carreira. Qual que é a mudança? E vocês já fizeram também através de entrada agora também uma diferenciação, né? Isso, muitas carreiras tinham muito poucos níveis, né? Muitas carreiras no executivo tinham 13 níveis, que aí podia em 12 anos chegar ao topo. E aí e as pessoas ficam em média 30 anos, 30 e poucos anos no serviço público, né? Então, a gente já tinha em torno de 30 e poucos por cento das carreiras tinham 20 níveis e a gente expandiu para 86% das carreiras federais, hoje já tem 20 níveis. E aí o Pedro Paulo está propondo isso como um padrão para qualquer, né, para os municípios e estados. A gente fez, no caso, as carreiras que tinham salário de entrada muito altos, a gente reduziu o salário de entrada dessas carreiras, porque estava distorcendo muito com outras carreiras do executivo. Então, tem coisas que ele puxou ali que são propostas que a gente estava trazendo como diretrizes, né, mas estendendo a estados e municípios. E uma coisa que a gente... Mas o texto, ele não é totalmente... Assim, não existe o texto, ainda não foi apresentado formalmente. Oficialmente. Né? Oficialmente. A gente viu versões preliminares, então é difícil a gente poder dizer o que a gente concorda efetivamente ou não, sem um texto concreto. Né? Mas o governo está disposto a encampar esse projeto? Algumas ideias, sim, né? Mas a gente só consegue dizer se o governo apoia mesmo quando tiver um texto concreto. Eu falo isso para o Pedro Paulo, Pedro Paulo, as ideias são boas, mas é no detalhe do texto... O diabo mora nos detalhes. O diabo mora nos detalhes. É o detalhe do texto que vai poder permitir se o governo... vai topar realmente muitas das coisas que ele está propondo ou não. Mas tem muita... Eu acho que uma coisa que é um ganho assim, muito importante foi a mudança de discurso do Congresso. Não só essa disposição para a gente discutir determinadas situações, como o caso dos supersalários, mas até a lógica da reforma administrativa que está sendo proposta agora mudou em relação ao início do governo do presidente Lula nesse mandato. Quando a gente entrou, o foco era muito aquela PEC 32, que foi uma proposta apresentada no governo anterior, que houve uma mudança na Câmara, mas era uma visão muito punitivista dos servidores públicos, um viés de acabar com a estabilidade, tinha uma lógica de Estado mínimo e o discurso mudou radicalmente e a gente acha que é fruto das propostas que a gente trouxe de mostrar, olha, não é o Estado mínimo que vai resolver, né? A gente precisa de um Estado eficiente, um Estado que funcione, que é capaz de prestar serviço à população. Que, aliás, a reforma administrativa tem um foco nisso, né? Na melhora de gestão, eficiência. Exato. É mais do que o fiscal. Acho que eu entendo até que foi desvinculada a questão fiscal nessa questão da reforma agora administrativa. Embora tenha algum ganho fiscal? Na nossa visão, de fato, tem que ser duas discussões separadas, né? O ganho de eficiência vai gerar algum ganho fiscal, por óbvio, né? Eu falo, por exemplo, a área digital, que a gente tem feito muitas medidas na área digital, de transformação digital do Estado, ela vai gerar uma economia de recursos naturalmente, porque o digital acaba diminuindo a necessidade de processos, também uma mesma pessoa aumenta a eficiência dela gigantescamente. Então, é claro que você tem ganhos de melhora da qualidade do gasto, reduz custos, mas esse não tem que ser o objetivo. O objetivo tem que ser a melhora da eficiência do serviço público. A gente está aqui na Sala Digital, que é uma parceria da Band com o Google, e a gente tem acesso a pesquisas exclusivas do que os brasileiros estão pesquisando sobre os temas que a gente traz aqui na sala. E eu coloquei aqui o que os brasileiros estão pesquisando sobre reforma administrativa e apareceu o que é a reforma administrativa, se já foi aprovado, o que muda, a questão de se afeta os atuais servidores e a questão que a gente estava falando agora da questão da estabilidade. Eu estava vendo que o deputado Pedro Paulo colocou uma proposta de uma estabilidade de 10 anos. Eu queria saber como é que você vê, primeiro, essa questão da estabilidade. Olha, a estabilidade, em geral, a gente defende a estabilidade. Até que era bom explicar por que a gente defende. A lógica da estabilidade veio da Constituição justamente depois de um período ditatorial no Brasil, onde tinha muita perseguição a quem era contra o governo, né? E na nossa visão, e essa é uma visão já consolidada no mundo, você tem que ter uma burocracia profissionalizada, ou seja, que perpasse vários governos e que tenha uma certa estabilidade por dois motivos principais. Um, para ela mesma ser bem diligente por medo de perder o emprego, porque se alguém comete um mal feito, a estabilidade não se a pessoa fizer uma coisa errada, ela será demitida, né? Então a estabilidade não permite que você faça coisas erradas. Mas a segunda coisa que é muito importante é poder denunciar
coisas erradas e poder cumprir o seu papel, independente de chegar um chefe que mande você, por exemplo, na área ambiental, fazer vista grossa para questões de desmatamento. Então, é muito importante. A estabilidade, na nossa visão, é a proteção do Estado brasileiro e não do servidor. E a gente propõe como contrapartida disso, para evitar o mau servidor, uma boa avaliação de desempenho. Então, a estabilidade não pode ser também a proteção do mau servidor. Então, para combater isso, você tem que ter mais controle social sobre a atividade dos servidores, tem que ter um bom plano de trabalho, poder acompanhar isso. Então, a gente propõe a estabilidade como uma defesa do Estado, uma defesa da população brasileira para denunciar. A gente vai lembrar, até na pandemia de Covid, teve o pessoal da Anvisa parou um jogo Brasil-Argentina porque tinha risco ali de contaminação. Teve o próprio caso da vacina. Então, a gente teve a pessoa estável segurou ali, é muito importante o Estado brasileiro. Mas, com contrapartida, você tem que ter uma boa avaliação de desempenho, que é uma outra coisa que a gente está trabalhando. Eu estava vendo uma entrevista recente que você deu sobre a questão de contratação e entendi que superou a previsão de contratação de funcionários públicos e teve uma redução significativa no mandato passado em relação ao tamanho do PIB, saiu de 4,2% do PIB para 3,4%. Qual o patamar de gasto que você acha que é correto com o pessoal e qual a quantidade ideal de carreiras? Perfeito. Acho que desde 2016, houve muito pouca entrada de servidores públicos. Foi concentrada mais na área de educação, principalmente nas universidades e institutos, porque elas têm uma regra separada dos demais funcionalismos federais. Existe uma regra de reposição mais contínua, que não ocorre nas demais áreas. Então, a perda líquida foi de 70 mil servidores, mais ou menos, sendo que muito concentrada em áreas que não são da educação. Então, nessas áreas, a perda foi ainda maior. Então, quando a gente chegou, tinha uma carência de pessoal muito grande. Então, a gente começou esse processo de repor. A gente tem demandas, toda vez alguém reclama comigo de alguma área, teve vez a gente reclama do Banco Central, das agências, do IBAMA, que falta gente, o Banco do Central, IBGE. eu sei que está às mínguas. Isso, o Banco Central tem um bom lobby, que todo mundo defende o Banco Central. Mas não é só o Banco Central que tinha carência de pessoal, era praticamente todo o governo federal. E de fato não houve aumento. Então, ficou um tempo grande sem reajuste nenhum, nem a inflação, é zero, Então, perdas reais muito fortes. E aí isso fez uma queda da participação no PIB, bem acentuada, de mais de meio ponto percentual. E a gente, desde que a gente entrou, a gente tem esse processo de reestruturação das carreiras e também de contratação. E vai ficar estável em relação ao PIB, não vai ter um crescimento. Na verdade, dentro do Executivo Federal, tem uma leve queda em percentual do PIB, mesmo voltando a contratar, mesmo reestruturando as carreiras, dando reajuste. A gente conseguiu negociar com 100% das carreiras nesse período agora do mandato do presidente Lula. Ninguém vai ter perda para a inflação, então a gente conseguiu voltar a ter uma boa relação com os servidores, voltamos a fazer uma negociação com os servidores. E acho que isso foi importante e mesmo assim vai ficar estável em percentual do PIB nesse período, porque a gente teve tanto o crescimento econômico e feito de uma maneira correta e fiscalmente sustentável. Ficaria em torno de 4, mais ou menos? Não, menos, continua lá no torno de 3,5, não vai aumentar. Tá. Vai ficar como estava antes. Entendi. A gente tem uma questão também que eu queria trazer, que é o prejuízo aí dos Correios, que está sendo aí muito falado, que triplicou agora no primeiro semestre o prejuízo dos Correios em relação ao primeiro semestre do ano passado. O governo tirou o Correios do PND, do plano de desestatização. Eu queria saber quais são os planos para os Correios, porque é uma preocupação, inclusive, fiscal, de virar um problema aí para as contas. Olha, primeiro eu queria só rapidamente falar das estatais, que quando o presidente Lula entrou, ele de fato retirou várias empresas do PND. Entre elas, duas que, para mim, são joias da coroa, que é o Serpro e a Dataprev, que são as empresas de TI do governo, são duas empresas lucrativas, que têm os dados dos brasileiros todos que estavam sendo privatizadas. Então, foram um grupo de empresas que foram retiradas do Plano Nacional de Desestatização, entre elas o Correios. E os Correios está num setor que teve abertura do setor já há alguns anos, mas o Correio manteve a obrigação de estar no Brasil inteiro. E isso não é uma atividade rentável, principalmente porque hoje em dia quase ninguém manda cartas, mas o Correio precisa manter aquela estrutura totalmente centralizada. O Correio tem uma agência em todos os municípios brasileiros, coisa que eu acho que nem mais a Caixa tem. Que é uma função que vai além até de entrega, Vai e hoje muito além de outras entrega. funções, Vai muito além de entrega.
E esse período agora recente, ele teve uma perda nas entregas internacionais recentemente. Ele foi perdendo mercados que eram mais rentáveis e foi ficando com, a gente fala, com osso. Foi perdendo filé e ficando com osso, que dá realmente uma atividade que precisa de outras atividades para compensarem aquela atividade que não gera receita suficiente. O que eu posso dizer agora, nesse momento o governo trocou, né, houve uma decisão pela troca do presidente. Acho que o presidente Fabiano fez um trabalho importante, mas agora foi chamada uma pessoa que é do ramo de logística. E ele vai agora apresentar um plano para a empresa, porque a nossa visão para o Correios é que ele precisa continuar cumprindo a sua função social, de estar no Brasil inteiro, de Não tem que privatizar. Na nossa visão, a privatização não é uma solução, porque o que acontece muitas vezes em setores onde você precisa estar na ponta é você... ao privatizar, você piorar a garantia da universalização. Então, a nossa visão, ele vai entrar, vai fazer um plano e aí sim a gente vai poder dizer quais são as perspectivas para o Correio. Mas ele tem um peso de 20 bi por ano, né? Se o governo assumisse isso... Não, mas isso não... Não está em... Não está nesse... 20 bi não será assumido. Porque ele tem receita ainda, né? Ele só não tem... nos últimos 2 anos, ele não conseguiu gerar receita suficiente para cobrir todas as suas despesas, mas ele cobre grande parte das suas despesas. Mas eu acho que a gente tem que dar o novo presidente deve apresentar em poucas semanas aí um plano para os Correios, e a gente vai poder discutir com base no plano que ele apresentar as soluções e alternativas. Ministra, eu fiz uma outra pesquisa aqui na nossa sala digital, perguntando o que o pessoal quer saber sobre os Correios, mas o pessoal, na verdade, ficou mais interessado no concurso dos Correios, não o fato do Correio estar dando prejuízo. A questão dos concursos, com um tempão sem ter concurso, a senhora acredita na importância de ter uma previsibilidade de concurso? Como é que a senhora vê isso? Olha, eu acho, sim. Primeiro, só uma coisa, eu queria só complementar em relação a isso. Os Correios estão nessa situação por conta desse desafio dele, mas nas nossas estatais, a grande maioria está super lucrativa, tão bem. Eu acho que às vezes as pessoas confundem a situação de uma empresa específica com as estatais como um todo. E eu acho bacana, porque aqui, como fazer a inscrição, mas como rastrear uma encomenda, né? Muita coisa ligada a concurso. E a marca dos Correios, o Brasil confia muito nos Correios, né? O brasileiro, a gente sempre foi, eu acho que as pessoas mais confiam é o carteiro. Então, acho que o Correios merece essa chance de se reestruturar e acho que é o que vai acontecer agora. Sobre os concursos, eu acho, assim, é muito ruim o que aconteceu de ficar 10 anos sem concurso. Porque você passa a ter gerações de servidores. Sim. E aí você perde muitas vezes conhecimento, porque aí o grupo que vai estar para se aposenta um monte de gente que sai com aquele conhecimento e o órgão fica sem o conhecimento e perde muita coisa pelo fato de não ter. Na minha visão, o ideal é que acontece no Itamaraty. Na carreira diplomática do Itamaraty, todo ano tem 50 vagas. Todo ano. Faça chuva, faça sol. De fato, no ano da pandemia não houve, mas compensou no ano seguinte. Mas foi porque aí era um caso muito extremo. E eu acho que esse é o ideal. Pouca gente entrando todo ano. Se você fizer isso, você garante justamente essa lógica de uma burocracia profissionalizada, né? E agora, uma outra coisa que a gente tem feito, que eu acho que para complementar os concursos, é aumentar a diversidade no concurso. Talvez o maior desafio hoje é tentar limitar aqueles penduricalhos que a gente fala tanto, que faz com que os salários muitas vezes cheguem a R$100 mil, e aí vira manchete de jornal. Sim. A senhora acredita que isso é possível? Olha, eu acho que, como eu falei antes, né, e esse tem sido meu mantra desde o início do governo, existia um projeto de lei que estava no Senado, né, ele foi votado no Senado na primeira vez, era um projeto razoável. Na Câmara teve uma ampliação do rol de coisas que poderiam estar fora, voltou para o Senado e ele nunca foi efetivamente aprovado. Desde o início a gente trouxe esse projeto como algo que deveria ser discutido. Mas, na minha visão, desde o início eu tinha certeza que a única forma disso, de fato, ser definido é se sentarem todos os poderes para conversar. E a gente definir o que é razoável e o que não é. E acho que e o fato do Legislativo estar trazendo esse tema se junta ao Executivo, que trouxe esse tema já desde o ano passado, e a gente agora tem discutido também no âmbito do Judiciário para que a gente chegue a um acordo sobre isso e possa propor à sociedade brasileira. Tá certo. Você ouve aqui na Band News FM Economia para você. Oferecimento Claro Empresas. Se você é micro, pequeno ou média empresa, bora fazer juntos. E nesse terceiro bloco do Economia para você, desde a semana passada, a gente separa um tempo para falar sobre os pequenos negócios. O empreendedorismo individual representa importante parcela da nossa economia e tem representado um incremento importante no mercado de trabalho brasileiro. O Sebrae aponta que no primeiro semestre foram 2.600.000 novos pequenos negócios no país.
com colaboração de 750 mil novos empregos, vagas de trabalho. Mas olha, tem desafios para quem quer começar a empreender no nosso país. Por isso, hoje a gente conversa com o professor Thales Andreassi, do Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios da FGV, em São Paulo. Professor Thales Andreassi, obrigada pela sua participação aqui no programa Economia para Você. A gente aqui nesse terceiro bloco está dedicando ao assunto do empreendedorismo, porque as relações de trabalho estão mudando, né? Muita gente nem quer mais carteira assinada, quer ter a liberdade de ter seu negócio próprio. Ao mesmo tempo, professor, certamente o senhor sabe bem que o desafio é grande de fazer esse negócio dar certo, né? Muitas empresas morrem, né? Não conseguem sobreviver além de 2 anos, né? As pesquisas do Sebrae mostram isso. Queria começar com uma questão básica, professor, para quem está nos ouvindo, nos acompanhando pelo YouTube também aqui da rádio, o que problema o senhor considera, ou os principais problemas, né? Para quem começa a abrir um negócio e, enfim, algo que poderia ser evitado. Perfeito, Juliana. Assim, são várias questões que têm que ser levadas em conta quando você está abrindo um negócio, né? O primeiro delas é a questão do crédito, né? Do capital necessário para a abertura desse negócio. Crédito no Brasil é caro, né? É escasso, né? Para ser concedido a taxas razoáveis, você precisa dar muita garantia. Então, minha recomendação é que antes de você empreender, você tenha uma reserva financeira boa, né? Que consiga cobrir os seus gastos pessoais, os gastos da empresa até ela começar a dar lucro, pelo menos por 6 meses, um ano, né? Assim, evita que você tenha que recorrer a bancos, a cartão de crédito, para financiar e para colocar dinheiro no seu negócio, né? Eu acho isso bastante importante. Essa Um questão do outro crédito ponto, certamente é desculpa, fundamental, né, só para sem poder dúvida, é a coisa que eu mais ouço é isso, né, que é difícil ter acesso e quando se consegue é perfeito. caríssimo, né, só para reforçar esse ponto. Perfeito. E que tem a ver com a estrutura, né, da alta de juros no Brasil, né? Hoje você deixa seu dinheiro no banco e você ganha 10% ao ano, né? Então, realmente, é uma questão estrutural do nosso país, né? Um outro ponto que eu acho também bastante importante é a questão da inovação, né? Quando você vai montar um negócio, você não pode querer ofertar o que já tem no mercado, né? Você tem que colocar, você tem que achar um diferencial para colocar no seu negócio. Seja um atendimento superior, seja uma inovação, né? Um produto diferenciado, um serviço diferenciado. Então, muita gente abre algo que existe aos milhares no mercado. Isso não pode. Pense, reflita um pouco, veja, tente identificar uma oportunidade de negócio. Isso é fundamental para você dar certo, né? Porque daí você não vai Muita ter coisa de moda, concorrentes né, professor? diretos. Muita coisa de moda, né? Exato. Exato, cuidado com esses negócios de moda, né? Paleta mexicana, essas coisas que, na verdade, quando você começa a se interessar, a entrar nesse negócio, já tem um monte de gente, alguns já estão saindo porque já perceberam que não é um bom negócio, são negócios assim com um ciclo de vida muito curto, então evitar esse tipo de negócio, né? É, um outro ponto que eu acho que é fundamental também é a questão do planejamento, da gestão, né? Planeje muito, né? Faça um orçamento, né? Controle o fluxo de caixa, né? O dia a dia, né? A maioria dos negócios eles fecham porque o proprietário, o empreendedor não controlou o fluxo de caixa, né? Então isso é outro ponto fundamental. Um bom orçamento, um bom plano, um bom fluxo de caixa, né? Ser um plano estratégico, né? Tudo isso realmente é importante, é algo que todo empreendedor não pode abrir mão. Tem uma questão interessante, professor, que o desemprego no Brasil está historicamente baixo. E Baixo, uma isso. das explicações, né, vários especialistas vêm se debruçando, até o Banco Central Uhum, fez agora um estudo grande no relatório de política monetária sobre os fatores por trás de uma taxa de desemprego tão baixa. E um dos fatores, talvez aí o principal, é a tecnologia. Porque avançou muito na pandemia, né, esse processo, que houve uma uhum, necessidade, né, obviamente, de ir para o digital, o que acabou sendo muito bom, porque se abriu
oportunidade de mais gente entrar no mercado de trabalho, seja, enfim, precário, né, a gente sabe que tem muito no Brasil Uhum. ainda Sim, informalidade, mas também trabalhos mais qualificados que foram, se tornaram uma oportunidade, por conta aí perfeito. desse crescimento do digital. Então eu queria que o senhor pudesse Uhum. falar um pouco para a gente, porque começar a vender pela internet é algo muito bom, porque você começa sem custo muitas vezes, ou com custo muito baixo, né. Eu queria que o senhor pudesse Perfeito. falar um pouco sobre isso, sobre os desafios Isso. para o empreendedor que começa digital e como é que planeja e lida com essas diferenças de canais possíveis, né, entre físico e digital, para poder É. começar bem esse empreendimento? Perfeito. Eu me lembro que quando eu era criança, adolescente, era muito comum encontrar pessoas desempregadas, né? As pessoas ficavam 2, 3, 4 meses desempregadas, era um drama. Hoje não existe mais isso, né? Você está desempregado um dia, no dia seguinte você consegue gerar renda, né? Isso é muito importante. Antigamente, hoje você abre facilmente um canal no Facebook, no YouTube, no Instagram, né? E você consegue comercializar seus produtos, você faz lá uma torta, né? Começa a vender e tal. Então, isso é muito legal, né? Agora, isso também, por outro lado, tem uma questão, um reflexo no cotidiano do empreendedor. A questão de como ele tem que treinar e tratar os seus funcionários. Porque se ele não tratar bem, se ele não souber ter uma cultura que favoreça, né, esse funcionário, no dia seguinte ele sai, arranja um emprego, vai vender alguma coisa, né? E vai, obviamente, e você vai ficar com os funcionários piores, você vai ficar. Então, realmente, um outro cuidado muito importante para o empreendedor é tratar muito bem a sua equipe, né? Ter uma preocupação bastante forte com a questão gente, né? É realmente treinar muito bem seu funcionário, é realmente recompensar muito bem o seu funcionário, ter um plano de carreira, né? Isso realmente, para mim, é algo fundamental. Senão ele vai ter um funcionário ruim, um funcionário desmotivado, e obviamente isso vai ter um reflexo no negócio dele. Ele não vai conseguir atender o seu consumidor como ele gostaria. Mesmo sendo um pequeno negócio, às vezes você tem uma pessoa te ajudando, né, Sim, mesmo ainda sendo um assim pequeno tem que negócio, ter eu essa acho que coisa na cabeça. tratar bem o seu funcionário, né, não é, independe do tamanho do seu negócio. O que eu vejo muitas vezes é, mesmo negócios grandes ou negócios pequenos, né, você explorando o seu funcionário, né, descontando porque ele chegou meia hora atrasado. Quer dizer, esse tipo de tratamento que funcionava há 20, 30 anos atrás, porque o funcionário não tinha outra opção, hoje não funciona mais, né? Se ele não consegue enxergar um propósito dele dentro daquele emprego, daquela empresa, ele sai. Ele sai, vai ficar um tempo fazendo bicos, vai vender pela internet, mas rapidamente ele consegue se empregar novamente, né? Então, eu acho que esse é um cuidado fundamental que os empreendedores têm que ter. É interessante porque tem uma pesquisa recente apontando que 40% dos brasileiros têm vontade de empreender. Sim, Certamente essa questão da relação mais flexível de trabalho, né, que o senhor está trazendo, a pessoa sem não quer ter dúvida. uma hora exata para chegar, quer Hum, ter uma flexibilidade de levar o filho na escola, perfeito. enfim, né, ou sair mais cedo. Eh, Além dessa questão, né, eu ouço muito também Hum, a questão da renda, porque a gente tem uma renda baixa no Brasil, né, tem toda uma discussão, né, de benefício social uhum, que também está competindo com a sim. renda, mas no fundo, queria até te ouvir se essa questão de ter tanta gente com vontade de empreender, ela está ligada, imagino, à flexibilidade, uma necessidade de ter uma Uhum. flexibilidade, mas talvez até mais condições de ter uma renda melhor hoje do que a própria carteira assinada, né? Sem dúvida, né? Agora, eu acho que mais do que a renda, é, são as condições de trabalho, né? Por exemplo, 6 por 1, né? Ninguém aguenta trabalhar 6 dias na semana e folgar um. Muitas vezes não folga no domingo, né? O domingo tem que ser para passar com a família, né? Você tem que ter pelo menos 2 dias de folga na semana. Senão, hoje em dia, sabe, não, as pessoas têm opções. Então, enquanto o empreendedor, o empresário não entender que não adianta você realmente obrigar o seu funcionário a trabalhar 6 dias por semana, das 8 da manhã às 8 da noite, ele não precisa, né,
passar por isso. Ele tem muitas outras opções, né? Então, realmente, eu acho que o sonho de empreender, mais do que em relação a essa questão de renda, vem muito mais em relação à flexibilidade no trabalho, que as pessoas estão buscando, mesmo as empresas. As empresas começaram a perceber que se elas não derem pelo menos 1 ou 2 dias de home office, ela não consegue segurar o funcionário, né? Então, na minha opinião, acho que, obviamente, que renda é importante, né? Mas tem essa questão também, das condições de trabalho. Tá certo, professor. Agradeço a participação do professor Thales Andreassi, do Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios da FGV de São Paulo. Professor, muito bom falar com você. Vamos marcar outras vezes, porque esse assunto tem muito a ser explorado, né? Contem comigo. Um abraço e muito obrigado. Um abraço. E essa edição do Economia para você fica por aqui. Agradeço a sua participação e a gente se vê na semana que vem. Tchau. Você ouviu Economia para você, na Band News FM. Oferecimento Claro Empresas. Se você é micro, pequeno ou média empresa, bora fazer juntos.